Irmãos, nós vamos pensar nesta manhã em amor. O amor que Deus tem para conosco, para com toda a humanidade, é um amor incomparável. Nós falamos de amor com muita facilidade. Nós, às vezes, declaramos amor ao nosso próximo com muita facilidade, mas não tem como comparar o amor de Deus, porque Deus, Ele não só ama, como Ele prova o amor dEle. Você está aqui porque Deus te ama. Você veio aqui à casa dEle, à casa do Pai, porque Ele te ama. Você está me ouvindo porque Deus te ama. Você está me vendo porque Deus te ama. Você está me ouvindo porque Deus te ama. Um dos amores mais falado na humanidade é o amor de mãe. Eu costumo dizer que abaixo do amor de Deus está o amor de mãe. O pai também ama, mas eu acho que ele ama só 50% do que a mãe ama. O filho também ama os pais, mas não ama como a mãe ama. E nenhum de nós amamos ninguém como Deus nos ama. Porque Ele deu o seu único filho para nos salvar, para pagar o nosso preço. Quantos filhos você daria, ou qual filho você daria para salvar alguém? Eu duvido. Eu não daria. Então, queridos, nós vamos falar desse incomparável amor de Deus. Um amor verdadeiro, um amor incomparável, um amor que nós precisamos imitar, mas jamais chegaremos à grandiosidade do amor de Deus que Ele tem por nós. Amado Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos felizes e alegres na tua casa. O salmista, ele não errou quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, o banquete na sua casa sempre está pronto para que nós nos deliciemos com as suas palavras de correção, de exortação, sua palavra de ânimo, sua palavra de coragem, de força. Ó Deus, o banquete está pronto e que nós possamos, ó Pai, nos alimentarmos do pão do céu nesta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3, verso 16 e 1 João capítulo 3, verso 1. João capítulo 3, verso 16, esse daí a gente nem precisa ler na Bíblia, né? Mas é sempre um bom hábito abrir a palavra de Deus, até porque hoje existem versões diferentes, muitas versões diferentes, né? Mas o sentido é sempre o mesmo. Então vamos ler
já que está aqui nessa versão, vamos ler todos juntos? Primeiro esse versículo, depois o 1 João 3:1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora 1 João 3:1. Vamos falar juntos também. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Queridos que estão aqui, queridos que estão pela internet, estejam atentos, porque agora não é o pastor Indalécio que estará falando. Eu sou apenas um instrumento de Deus para que você receba a palavra de amor do Senhor. E essa palavra de amor, ela vem nos constranger a buscar em nós aquilo que precisamos mudar para obedecer o que o Senhor quer que obedeçamos. Então estejam atentos, você aqui na casa de Deus e você aí na sua casa que está ouvindo esta palavra nesta manhã. Toda a criação, queridos irmãos, toda a criação, ela expressa o amor de Deus. Eu peguei uma coisa que eu assisti um filme e no filme eu ouvi falar sobre uma flor, a dália. Dália, ela tem um sentido de alegria e felicidade. Ela tem essa interpretação segundo o relato do filme. E aquilo me despertou, assim, por que eu não cultivo dália? A princípio eu pensei em cultivar rosas, mas veio essa palavra para mim e eu agora estou cultivando dália, está lá, 3 vasinhos e elas estão crescendo e eu vou lá todo dia de manhã conversar com elas. Aprendi isso com a minha mãe, conversar com as plantas, e eu estou ansioso para ver a primeira flor. Isso, irmãos, é o amor de Deus sendo demonstrado pelas flores, pelas florestas, pelos animais das florestas, pelos animais, os bichinhos que ficam embaixo da terra, né, as minhocas e tantos outros que eu não vou conseguir citar agora, mas se nós cavucarmos a terra, a gente vai ver alguns bichinhos. Tudo isso são a demonstração do amor de Deus por nós. E tudo tem a sua função para nos beneficiar. É interessante essa questão. Né? Nós temos a abelhinha que vai lá, tira o melzinho da flor, vai lá e faz o mel. Nós temos a cana de açúcar que cria o açúcar para adoçar o nosso café, para quem pode adoçar o café com açúcar. E agora já existe o adoçante, né, para quem não pode usar o açúcar. Isso tudo, irmãos, são providências de Deus, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Os povos antigos, eles levavam dias e dias, às vezes até anos, para caminhar de um ponto ao outro. Quantos dias nós levaríamos para chegar a São Paulo caminhando a pé? E hoje a gente leva aí 6 horas de carro, de avião é 1 hora. São coisas que Deus providenciou para nós porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Desde a menor de todas as partículas, até a imensidão de todas as galáxias, o amor de Deus está nas nuvens, nos mares e florestas, nas profundezas do mar e nas profundezas da terra. Demonstração do amor
de Deus. Demonstração do poder de Deus. O Salmo 139, versos 7 a 10 diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O amor de Deus, declarado nessa linda poesia pelo salmista. O amor de Deus. O amor de Deus se mostra para você em um convite a que você viva a verdadeira vida. Uma vida livre dos conceitos e ideologias humanas. O que são as ideologias humanas diante da ideologia de Deus? Homem e mulher, mulher e homem, mulher é mulher, homem é homem. Não há ideologia mais perfeita do que esta. Invenções humanas para deturpar e ferir o amor de Deus. Há muitos estudiosos da lei de Deus que trazem ensinos torcidos para os próprios interesses, longe das verdades divinas. Eu vou repetir. Nós vivemos num contexto em que aparecem tantas informações e milhares de informações. Antigamente nós precisávamos abrir o jornal para ter as notícias. Hoje você tem isso rapidamente. E ontem eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes e ele deu um exemplo de jornal. E eu achei muito interessante, que ele falou assim: você compra o jornal, né, e hoje você não faz mais isso, ou se alguém faz é muito raro, não abra a página da política, porque você vai se entristecer. Não abra a página dos esportes. Aí eu não sei qual foi o contexto que ele deu esse exemplo, mas ele disse assim: porque lá você vai ver que o Flamengo perdeu e eu sou Flamengo, então fiquei triste e tal. Mas hoje é diferente, né? Porque o Flamengo ontem ganhou e ganhou muito bem. Mas não abra o jornal nos esportes. Não abra o jornal nas societies, na economia. Não abra o jornal. Abra o jornal lá no obituário. Leia todo o obituário. E você vai ver que você não está lá. Achei muito interessante isso. E você não está lá por causa do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E hoje nós estamos aqui, como eu disse antes, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Deus nos ama. E o amor de Deus é incomparável, é incondicional. O amor de Deus é grande. Dizia o pastor Ageu, o tamanho do amor de Deus é do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? É grande. Há muitos estudiosos, como eu disse que ia repetir, vou repetir. Há muitos estudiosos da lei de Deus que trazem ensinos torcidos para os próprios interesses, longe das verdades divinas, longe do amor de Deus. Nesse texto, Jesus fala ao doutor da lei, em 3 oportunidades, lá no início do capítulo 3, né, de João 3:3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode conhecer o amor de Deus se não nascer de novo. Ninguém vai ter comunhão com Deus se não nascer de novo. O que é esse nascer de novo? É mudar tudo. Tudo que você viveu até hoje.
e que você considera importante para você, reconsidere. Porque talvez você esteja dando importância àquilo que Deus não se importa. Pelo contrário, aquilo que Deus rejeita, aquilo que Deus torce o nariz, aquilo que Deus vira as costas. Porque Deus deseja que você viva dentro do amor dele. E viver dentro do amor de Deus é viver obediente ao Senhor. Então, Nicodemos, ele questiona algumas coisas com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mudar nosso viver para viver o que Deus tem para nós. Ah, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O Senhor Deus é um Deus que gosta de dar respostas. Por isso é que é necessário nós orarmos. E foi dito aqui, pelo nosso irmão Ivani, a importância da oração. Deus, Ele está sempre pronto a ouvir nossos questionamentos. Senhor, por que eu estou vivendo assim? Senhor, por que eu estou sofrendo assim? Senhor, por que eu estou depressivo? Às vezes, irmãos, o ministério é pesado, não é, pastor Roberto? Às vezes, a gente sente facada nas costas, da onde a gente nunca esperava que fosse ser esfaqueado. E a Thelma às vezes diz para mim assim: por que você está triste? E eu digo para ela: eu estou depressivo. A gente ora, o dia vai passando, e mais à frente eu digo para ela: passou. O Senhor me restaurou. Porque o nosso Deus é um Deus de respostas. Se você tem algo na sua vida que você sente que não está bom, seja da questão financeira, seja da questão de saúde, seja da questão relacional, seja qualquer questão, seja a questão, e aí uma questão mais profunda, um pecado que você esteja vivendo e que você não consegue se libertar, questione a Deus. Senhor, que eu seja castigado pelo meu pecado, pelas tuas mãos, como disse o rei Davi, não pelos homens, porque os homens não têm a misericórdia que o Senhor tem por mim. Porque o amor de Deus é incomparável. Então, questione a Deus as suas questões. Coloque suas questões diante de Deus. A nossa vida já está diante dele. A nossa vida está nas mãos de Deus. Há alguém aqui que não tem a vida nas mãos de Deus? Se você não se sentir nas mãos de Deus, é mais uma coisa que você precisa questionar: Senhor, eu preciso que a minha vida esteja nas tuas mãos, mas eu estou sentindo que não está, Senhor, então me faz sentir que a minha vida está nas tuas mãos, porque a nossa vida estando nas mãos de Deus, queridos, nós vamos nos alimentar deste amor incomparável que Deus tem disposto a todos nós. Precisamos, irmãos, matar o velho homem, para que o novo homem surja, não para que você apenas viva uma vida abundante, mas para que você experimente
quão grande amor o Senhor tem por você, o Senhor tem por mim. Irmãos, eu sou fruto do amor de Deus, porque o que eu vivi, eu, intimamente, com Deus, é grandioso demais. Às vezes, e eu sou muito sonhador, e minha esposa, ela é pé no chão e ela me puxa. Essa é a função da esposa mesmo. É ser ajudadora nesse ponto, de nos puxar. Opa, para aí, você está sonhando, cara. Eu agradeço a Deus, porque não poderia ser outra mulher na minha vida, senão a minha esposa. Porque Deus, Ele nos ama ao ponto de nos dar a metade da laranja que precisamos. Então, irmãos, precisamos matar o velho homem, porque nós, às vezes, vivemos o que vivemos porque queremos viver o que vivemos. E isso não está certo. A vida não nos pertence. A vida não é nossa. A vida é de Deus, porque Ele nos criou, porque Ele nos ama. Ele nos formou no ventre de nossa mãe, porque Ele nos ama. E o amor de Deus é incomparável. Algo que nem mesmo um doutor meticuloso da lei, filho de Abraão, Nicodemos, não entendeu o Senhor Jesus e pergunta, como se fosse uma criança inocente: como pode um homem nascer sendo velho? Idiota, não entendeu nada. E as pessoas às vezes não conseguem entender o que Deus está falando. Sabe por quê, irmãos? Porque ela está na carne. E quando Deus fala, nós precisamos estar no Espírito. Nós precisamos contemplar a face de Deus com santidade, com constrangimento, reconhecendo nossa fragilidade, nossa pecaminosidade. Precisamos reconhecer isso diante de Deus e saber que o que Deus quer falar conosco vai ser a palavra transformadora que precisamos. E Nicodemos estava preso à lei. Estava preso lá no que Moisés disse. Jesus, mais uma vez, ensina a Nicodemos, um dos principais dos judeus. Lá em João 3, versos 5 a 7, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário vocês nasçam de novo. É necessário. Irmãos, a cada dia nós precisamos pensar em nascer de novo, em renovar nossos votos com o Senhor Jesus. O que você tem feito de manhã, logo cedo? Se você acordou atrasado para ir para o trabalho, meu irmão, corrija esse fato, corrija isso. Você precisa acordar com tempo suficiente para você fazer a sua devocional com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se você acordou, foi porque Deus te amou incomparavelmente. Você abriu seus olhos. Tem muita gente que não consegue abrir os olhos de manhã porque já morreu. Então você precisa fazer a sua devocional de gratidão ao Senhor. De gratidão porque você descansou à noite. De gratidão porque você teve um ventilador que te refrescou ou uma coberta que te aqueceu. Agradecer ao Senhor porque a mesa está posta
para o seu primeiro alimento do dia. Então você vai falar com Deus e você vai ouvir Deus falar. Vai falar com Deus em oração e vai ouvir Deus falar com você, lendo a palavra de Deus. E se você quiser, cante um louvor. E se você quiser, cante mais de um louvor. Mas encontre tempo para você fazer isto. Não saia desesperado para ir para o trabalho porque está atrasado. Não faça isso. Se organize seu tempo para que você dê o primeiro tempo do dia ao Senhor. Muitas pessoas vivem um dia turbulento, cheios de dificuldades. Você está indo para o trabalho no seu horário, mas acontece que o ônibus quebrou. E tem gente que reclama de Deus por causa disso, não é nem do ônibus que não teve a manutenção, não, reclama de Deus. Poxa, Deus, estou indo para o trabalho, o Senhor me faz essa. Deus não tem nada com isso, não. Então, saia de casa abençoado. Porque se você não sair de casa abençoado, pelo seu contato, seu primeiro contato com Deus, dificilmente você vai conseguir abençoar alguém. E o Senhor Deus, Ele deixou uma ordem para Abraão. Você vai abençoar todas as famílias da terra. E isso precisa estar no nosso DNA, abençoar todas as pessoas da terra, com as nossas atitudes, com os nossos atos, mostrando às pessoas que o amor de Deus incomparável habita em mim e que precisa habitar nela. E você poder dizer com autoridade: Jesus te ama. Jesus é o vitorioso da morte, seja ela física ou espiritual. Ele ressuscitou Lázaro. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Deixou o pecado de muitos no túmulo, e isso deixa bem claro que a morte foi derrotada por Jesus. O pecado perdoado na cruz da morte é dissipado pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Isso Nicodemos não conseguiu entender, pois não cria na ressurreição. O nascer da água e do Espírito é ser transformado pelo poder de Deus. Os planos que Deus tem para cada ser humano se cumprem no passar pela água e pelo Espírito, como Deus nos fala através de Ezequiel 36, versos de 25 a 27. Aspergei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Amor incomparável. Precisamos buscar este amor incomparável ao Senhor. Que o nosso amor seja incomparável ao Senhor. Nunca alcançaremos o mesmo amor que Deus tem por nós. Ele nos amou primeiro, como disse o pastor Marcos aqui na mensagem dele. Ele nos amou primeiro e move o nosso coração a amá-lo. A amá-lo. E existe um cântico que diz: ah, Senhor, quero amá-lo mais. Ah, ame mais ao Senhor. Ame mais ao Senhor. O batismo é a morte do velho homem e o surgir da água e o nascer de um homem puro e lavado pelo sangue de Jesus. João capítulo 8, versos 31 e 32, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Os conceitos de Deus foram estabelecidos na criação de toda a humanidade. As ciências são importantes, sim, são muito importantes, porém, o que determina o melhor conceito é a ciência de Deus. Ela é que orienta toda a ciência humana. Os cientistas devem olhar para Deus e buscar nele o conhecimento verdadeiro que os ajudará nos perfeitos conceitos que estão no conhecimento do Criador. Os cientistas são folgados, a maioria deles são ateus. Se são ateus, sendo um grande cientista, ele é um derrotado, porque ele não reconhece que todo o conhecimento que ele tem vem das mãos de Deus, da orientação de Deus. Eles criam os medicamentos que nos ajudam a curar as nossas enfermidades. Mas eles não reconhecem que esse conhecimento veio de Deus, porque Deus é que conhece tudo. Deus sabe tudo. Deus é Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Toda a humanidade foi criada pelas mãos de Deus. Toda a humanidade. E Deus não quer que nenhuma criação dele se perca. Se alguma criação dele se perder, não é pela decisão dele, é pela decisão de quem quis se perder. Todo ser humano precisa voltar ao Criador. Ele nos dá vida desde o ventre de nossa mãe. O grande e incomparável amor de Deus faz dele o Pai que espera que todo ser humano, homem e mulher, se tornem seus filhos através do crer em Jesus Cristo, seu Filho. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retorna a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não são os 144 mil, como dizem alguns, não são muitos, são todos. Deus quer a salvação para todos. A criação da imagem e semelhança dele tem o valor do seu grande e insuperável, incomparável amor. Ele ama a todos que se arrependem e confessem a Jesus Cristo como Salvador, como está lá em Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amar tanto, como diz João 3,16, porque Deus amou tanto sua criação. Deus não ama o mundo com seus pecados e concupiscência. Foi por isso que antes que Jesus morresse, ele deu à humanidade o conhecer a sua palavra. Porque as promessas da salvação estão de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, ela é cristocêntrica, porque ela anuncia o Salvador.
a toda a humanidade. Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois é na sua palavra que seremos constrangidos a reconhecer nossos pecados e arrependermos e confessarmos e sermos livres da injustiça. Um comentarista, não um escritor do livro, Norbert Liet, em seu livro Vivendo na Expectativa da Volta de Jesus, no capítulo 3, A Era da Graça, no terceiro parágrafo, ele diz: a prova da fé verdadeira é a vida transformada. Fé verdadeira leva a verdadeiros atos de obediência. Essa é a consequência da redenção por meio de Cristo. Somos advertidos com seriedade a não distorcer a graça de Deus em libertinagem, ou usar a liberdade como desculpa para o pecado. A fé verdadeira mostra-se na profunda reverência a Deus e no desejo urgente de viver de acordo com os princípios da sua palavra e da sua vontade. Que texto lindo, que palavra linda esta desse escritor. Eu recomendo esse livro, Vivendo na Expectativa da Volta de Jesus. Você tem essa expectativa? A gente faz muitos planos para amanhã, né? Amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho uma reunião, eu tenho aqui, papapá. Mas e se Jesus voltar? Acabou tudo. Acabou os planos todos. Então, estejamos, em primeiro lugar, planejando o seguinte: Senhor, que eu esteja preparado para a sua volta, seja agora, seja daqui a pouco ou seja amanhã, que eu esteja pronto. Como já disse um pastor certa vez, que o meu passaporte esteja carimbado, Senhor, para essa viagem eterna. Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. E aí eu faço aquela pergunta que eu fiz no início: qual filho você daria para ser morto por alguém? Hoje em dia tem gente que tem até cachorro como filho, né? Cachorro é fácil de dar para a vida de alguém. Deus deu o seu único filho não para morrer por alguém ou alguns. Jesus morreu para que todos que creiam nele sejam salvos. Somos, por causa do pecado, limitadores da fé, que precisamos ter em Deus. Limitamos a fé que precisamos ter em Deus, nós limitamos. Mas limitamos por quê? Porque existe pouca fé. E se existe pouca fé, existe pecado. Existe pecado. Nossa fé se limita quando limitamos nosso amor por Deus. Limitar nosso amor por Deus é pecar. Ah, Deus, eu te amo até eu sair da igreja. Porque na rua tem coisas prazerosas que desagradam o Senhor, mas que me agrada muito, Deus. Então o amor que sinto pelo Senhor está limitado ao eu estar na igreja. Ah, Senhor, estando em casa, tenho lá algumas coisas que me alegram, mas que entristece ao Senhor, eu sei disso. Então, Deus, eu te amo na igreja, porque na igreja é fácil te amar. Há conceitos assim em algumas pessoas.
E não precisam elas dizerem que elas têm esse conceito. Pelas atitudes a gente vê que as pessoas estão buscando primeiro agradar a si do que a Deus. E que amor é este? Se no meu relacionamento com a minha esposa eu procurar somente agradar a mim, que amor que eu tenho por ela, se eu preciso agradá-la? E aquela promessa que eu fiz no casamento de amar ela e tudo e tal, vai pro ralo? Não existe fidelidade em nós, porém o Senhor é fiel e seu amor é ilimitado e imensurável. Não há como medir o amor de Deus. Mas nessa manhã, quero convidar você a olhar para Jesus. Sinta o amor de Jesus por você. Ele é fiel e está sempre disposto a ouvir sua confissão e arrependimento. O sangue de Jesus não deve ser desperdiçado por você nesta manhã. O sofrimento de Jesus precisa ser considerado em seu coração. Caso contrário, você cometeu um dos maiores pecados, o pecado da ingratidão. Esse é o pecado que os cientistas ateus têm, porque eles são instruídos por Deus para terem o conhecimento de toda a ciência que têm, mas não reconhecem que isso vem de Deus. E isso é um pecado, porque eles estão sendo ingratos com aquele que os ajudou a ser instruído. O pai que não ama seu filho nunca dará a ele o que ele realmente precisa. Mas Deus Pai deu a seu Filho a glória de ser o Cordeiro dele para a salvação da criatura humana. E para encerrar, João capítulo 17, versos 3 a 5. E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, diz Jesus, completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Jesus Cristo é a prova do grande e incomparável amor de Deus por nós. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que nós possamos estar ansiosos para nos encontrarmos com Jesus, seja Ele vindo, ou seja nós indo, porque há essas duas condições. Jesus pode chegar daqui a pouco, ou então eu posso ir daqui a pouco ao encontro dele, que eu esteja pronto e preparado para este grande e maravilhoso momento. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu vou pedir o irmão Cássio, meu amigo, meu irmão, para estar aqui agradecendo a Deus por essa palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado, como nosso pastor nessa manhã pregou a palavra do Senhor, agradecendo a Ti pelo dia, pelas nuvens, pela vida. Ó Senhor, porque todas essas coisas saem de Tuas mãos e queremos lhe agradecer. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Obrigado por Tua palavra, que ela possa fazer abrigo em nosso coração. Possamos ser servos melhores ao cumprimentar, ao dar um sorriso, um bom dia, um abraço, estarmos com empatia com um amigo, um irmão, um vizinho. Possamos ser servos melhores todos os dias de nossa vida. Porque o Senhor, lá na cruz, não nos escolheu. Não escolheu assim defender um ou outro, mas morreu por todos para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Dá-nos agora
uma EBD maravilhosa, possamos estudar tua palavra, conhecer mais do Senhor. Muito agradecido, fica conosco, perdoa nossos pecados, nós te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.